Boa tarde aos amigos da internet. Que o Senhor nos abençoe a todos, né? E abra nossos corações para receber tudo que a gente vem receber de bom nessa tarde linda de quarta-feira. Eu vou dar só uns recadinhos da casa, né? Que das cestas básicas, que o centro auxilia, acho que são 60 e poucas famílias, assim, com cestas básicas, e tem alguns itens que estão, assim, que está sendo mais necessitado, né? Que o pessoal não tem trazido tanto. É leite em pó, óleo, feijão e arroz, tá? Se alguém puder, né, colaborar. E também um outro recadinho é que sábado agora, dia 28, às 4h30 da tarde, vai ter uma palestra que se chama Início e Término da Vida dentro da Visão Médico Espírita, com o palestrante Davi Monducci. Ele é médico neurocirurgião e professor universitário e autor do livro Saúde e Vida. Tá? De repente, né? Agora, vamos, né, todos nos aquietar um pouquinho, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pois é graças à vinda dele ao nosso planeta e a tudo que ele nos transmitiu, que nós estamos aqui reunidos, buscando a nossa melhora e a melhora do nosso querido planeta Terra. Que possamos todos abrir o nosso coração nesse momento, a nossa mente, para absorver as palavras que serão ditas e que elas possam prosseguir, não só no dia de hoje conosco, mas durante toda a semana, e possamos aplicá-la, que é o mais importante, em nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe este momento e abençoe a nossa palestrante Renata e que ela possa, né, nos esclarecer mais uma vez. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui de novo, né? Eu sempre falo, sou repetitiva, mas é porque é muito bom mesmo, né? O tema de hoje, gente, quase ninguém tem, né? Dias difíceis. Imagina, bagatela. Dias difíceis aqui no planeta Terra, como a Cris bem disse, são muito comuns. Porque nós sabemos que o nosso planeta está começando a se transformar, né? Está em processo de transformação, mas é ainda um planeta que tem provas e expiações. Então, quando nós aqui chegamos, nós chegamos com o propósito de passar por essas provas, né? Passar por esses percalços que essa encarnação acarreta ao longo da nossa existência. E graças a Deus que nós temos essa oportunidade de ter esses dias difíceis. Porque se eles fossem todos fáceis, nós não teríamos a oportunidade da evolução. Esse tema é da redação do Momento Espírita, né? Tem uma adaptação da mensagem do Espírito Camilo. Ela foi psicografada pelo médium Raul Teixeira, né? José Raul Teixeira, no dia 31 de dezembro de 2002, na Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, nós vamos começar a falar, né? Há dias que parecem que não foram feitos para nós. São aqueles dias que as dificuldades são tão grandes que nós falamos assim, meu Deus, por que eu saí da cama hoje? Porque tudo começa a dar errado, né? Tudo que está à nossa volta parece que traz aborrecimento. Nós chegamos a pensar que nós carregamos o mundo em cima dos ombros e os nossos ombros estão dilacerados, né? E nós não vamos dar conta do recado, mas damos sim. Porque se cada um de nós se predispuser, né, a mudar um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, nós vamos ser vencedores, sairemos daqui vencedores. Então, nós temos que começar a pensar nisso. Não dá para ficar, assim, maximizando tudo de ruim que acontece nos nossos dias. Porque se nós fizermos isso, aí é aquele efeito dominó, né? Ou bola de neve. Que a coisa vai tomando uma proporção tão grande que aí sim o dia vai ficar difícil. Aí a coisa vai ficar complicada. Então, nós temos que aprender a neutralizar esses dissabores, essas desavenças,
procurar fazer sempre o melhor que nós pudermos para fazer com que esses dias, esses dissabores, essas coisas ruins, fiquem estagnadas, não tomem proporções maiores. Nós temos aqui uma frase que é interessante, que fala assim, olha, que logo pela manhã, num dia difícil como esse, né, que pode acontecer com qualquer um de nós encontramos a indisposição moral do companheiro ou da companheira, que nos arremessa, né, todos os espinhos que o mau humor conseguiu acumular ao longo da noite. Então, gente, a noite é para o descanso do nosso corpo físico, mas o nosso espírito, ele não está descansando, ele está fazendo alguma coisa, está em atividade, né? Não fica lá estagnadinho, parado. Então, nós temos que aprender, já foi dito aqui muitas vezes, que no momento do nosso repouso físico, nós precisamos aprender a pedir, né, para que o nosso espírito possa visitar lugares onde ele seja útil, onde possa fazer alguma contribuição, fazer algo de bom, porque se nós formos dormir com aquele pensamento ruim, sem agradecer os bônus, né, as coisas boas que nós tivemos durante o dia todo, se nós não fizermos esse balancete, e vamos dormir muitas vezes lendo o capítulo de um livro mais intenso, ou assistindo a um filme na televisão, né, de guerra, de terror, coisa do gênero, nós podemos nos desprender e ir para lugares que depois nós vamos acordar no outro dia, parece que vindos de uma guerra, de uma batalha, né? Então, e mesmo quando nós estamos trabalhando em benefício de alguém ou praticando o bem, muitas vezes nós acordamos cansados, nós falamos assim, nossa, mas parece que eu não dormi nada essa noite. E quem disse, né? Às vezes, realmente, nós não conseguimos ter aquele descanso necessário. Então, esse tipo de sabor logo pela manhã, ele precisa ser neutralizado. Porque não adianta nada, a pessoa já te desfere um monte de palavras ruins, ou senão, sabe aquela coisa, oi, bom dia, dormiu bem? Não. Ou senão, você fala bom dia, a pessoa olha para você, só se for para você. Gente, como assim? O dia é bom para todo mundo, não é? Mesmo que a gente acorde, às vezes indisposto, não está bem, é uma gripe, ou está com dor ali, dor lá. Mas, gente, nós estamos vivos, estamos encarnados aqui, tendo a oportunidade bendita de conseguir trilhar na nossa, né, caminhada aí pela evolução. Então, nós temos que aprender a tirar leite de pedra. Não dá para entrar nesse padrão vibratório e fazer daquele nosso dia um dia ruim só porque a pessoa que está ao nosso lado não nos recebeu bem logo pela manhã. Depois nós temos aqui, quando nós saímos à rua, né, então vamos trabalhar, começamos a fazer os nossos afazeres, nós encontramos muitas pessoas que manejam aí os seus veículos como se eles fossem verdadeiras armas. As pessoas parecem que, né, se arrumam, levantam, se arrumam, tomam banho, café da manhã e tal, e saem, parecem que para a guerra. Não dá, 6 horas da manhã você já vê um trânsito intenso e as pessoas perdendo a paciência, se irritando, não te dando passagem, não deixando você entrar. É inacreditável. Você sinalizou a seta do carro, tem sempre alguém que assim acelera mais o carro só para não te deixar passar. É incrível. Mas encontramos também pessoas que nos dão passagem. Agora com a nova lei, né, do pedestre, do joinha, né? As pessoas sendo mais civilizadas, outras nem tanto, mas, gente, é uma coisa de cada vez, é algo paulatino, não dá para fazer tudo de uma vez só. A conscientização é de cada um. Então não adianta nada. Se eu sou o pedestre, eu também não vou ficar desfilando na frente do motorista. Não é porque eu tenho esse direito que eu vou entrar na faixa e ficar lá, andando devagarzinho, né, desfilando. A outra pessoa, óbvio, que vai se irritar. Já está te dando passagem, prioridade. E você vai fazer isso. Então, percebam que é uma faca de 2 gumes. Então, nós que muitas vezes estamos receptivos a ter um dia ruim. Porque se alguém te deseja algo ruim logo pela manhã, e você não dá bola, você neutraliza aquilo com um sorriso, ou um deixa para lá, ou se não fala, nossa, que pena, né? Esse irmão ainda não sabe o que diz. É muito diferente do que a gente devolver na mesma moeda. Às vezes, falar uma palavra de maneira mais ríspida, ou se não falar assim, por que o dia não está bom para você? Acordou morto por acaso? Não sei o quê? Não dormiu na cama quentinha?
tudo isso é o tom, é o jeito que nós falamos que fazem, né, com que as nossas vibrações ao nosso redor estejam positivas ou negativas. Depois, nós vamos ver, né, que durante o dia, sei lá, chegamos a uma loja, a um supermercado, e encontramos lá um funcionário, um balconista, que tem um azedume, né, na alma que, nossa, não sabemos de onde a pessoa tirou. E aí vão nos atender mal, vão ser, assim, ríspidos conosco. Eu passei uma experiência, eu preciso contar rapidinho. Cheguei numa loja, queria comprar uma coisa, que eu passei pela rua, vi a vitrine, quis comprar aquilo, então fui parar no estacionamento, que era conveniado da loja, e cheguei lá perguntando sobre o produto. Só que eu esqueci de guardar o tique na minha bolsa. Então eu saí com ele na mão, né? Estava segurando. Quando a dona da loja, a dona, não era uma funcionária, a dona. Quando a dona da loja olhou aquele tique e viu que ela não tinha o produto que eu queria, ela rapidamente tratou de falar para mim, ó, você tem que voltar logo para o estacionamento, porque você tem 5 minutos de tolerância para não pagar o estacionamento, eu não posso carimbar ele. Gente, aquilo ali me pegou tão de surpresa que eu poderia ter falado assim, mas eu não parei no estacionamento só para vir na sua loja. Ou se não, eu não estou preocupada se você vai pagar o estacionamento para mim ou não. Não é isso, eu queria ver o produto, mas se você não tem, então assim, ela poderia ter me recebido de outra forma. Não vou voltar nunca mais ali. Olha, eu não tenho isso que você está procurando, mas você não quer dar uma olhada? Papo de vendedor, né, gente? Você não quer ver? O bom vendedor, ele te vende aquilo que você não precisa, você paga o dobro por aquilo e ainda sai feliz da loja, né? Esse é o bom vendedor. Mas ela não agiu assim. Então, são pequenas atitudes que nos deixam, muitas vezes, indignados, né? Ainda falando a respeito do comércio, é que fala assim, usa até uma palavra muito ríspida, que a gente vê o cinismo de negociantes que querem empurrar para a gente ou vender para a gente produtos que não têm valor e que custam muito caro. Então, isso também faz parte desse processo nosso de aprendizado? Claro que faz, porque a parte dele, ele é comerciante, ele quer vender. Se a coisa é boa ou ruim, independe, porque não é ele que vai adquirir aquele produto, nós é que vamos adquirir. Então, cabe a nós, né, termos assim, um pouquinho de discernimento, de bom senso para adquirir aquilo ou não. Mas não nos irritar, ficar perplexos com aquela atitude, ou querer consertar a vida daquela pessoa. Quem somos nós para querer consertar ou julgar a vida de alguém, né? Então, nós não devemos fazer isso, não. Mesmo assim, né, depois desses dissabores aí que eu já citei alguns, nós vamos admitir que tudo acabará melhorando e essas situações que nos cercaram, né, durante o dia, elas vão minimizando, vão sendo deixadas de lado e nós vamos conseguir sair um pouco dessa vibração que não é tão boa, tão necessária. Outra situação que nos coloca em dias difíceis, quando nós encontramos um familiar ou um amigo que sempre tem aquela coisa para reclamar, né? Então, tem pessoas que têm mania de doença, então são hipocondríacas, nunca estão bem. Então, se você perguntar para ela, tudo bem? Não, é o que ela queria ouvir. Não, não está nada bem. Minha coluna que não sara, meu joelho, a minha catarata, minha cabeça, não sei o quê. Então, Maria de las Dolores, né? Sempre tem uma dor para contar. Só que tem uma coisa, todos esses problemas que essas pessoas que gostam de enaltecê-los têm, elas nunca estão dispostas a nos ouvir. Já pararam para pensar e observar isso? Então, parente e amigo que gosta muito de falar do problema deles, nunca tem um tempinho para te ouvir reclamar nada. Você não pode falar. Se você perguntou tudo bem e já veio aquela chuva de coisas, você não tem nem tempo de emendar e falar assim, nossa, sabe que eu também hoje não estou bem das costas? Eu não estou me sentindo muito bem. Não dá tempo. Porque a pessoa só vai colocando um monte de coisas em cima da gente e achando, né, depositando uma expectativa que a gente possa resolver aquele problema. Gente, não dá para resolver o problema de todo mundo. Cada um tem que se virar e resolver os seus, não é verdade? Em tais circunstâncias, né, de aborrecimento, a gente pensa que deve aguardar essas pessoas, né, familiares ou amigos, para que elas resolvam com a vida
todos esses problemas que elas têm até um novo encontro nosso, mas muitas vezes não é isso que acontece. Porque o problema pode não ser o mesmo, mas elas vão continuar reclamando. Existem pessoas que parecem que são fadadas à reclamação. Elas nunca estão bem, eu conheço muita gente assim. Nunca estão bem. Sempre estão reclamando de alguma coisa, sempre alguém está incomodando, sempre algo está ruim. Então, assim, não conseguem ver o lado bom das coisas, né, gente? É muito complicado isso. Eu não posso só apontar defeito. Eu vivo dando exemplo da minha profissão aqui. E às vezes, né, quem está aí na plateia ou os nossos internautas podem tirar proveito disso. Gente, o jovem é a coisa mais linda que existe no mundo, né? Por quê? Ele está em constante transformação, tem aquela sede de aprender, de querer, de testar, não tem medo de nada. Eles acham que nunca nada vai acontecer com eles. Então, eles acham que são blindados, né? Não, eu tenho o corpo blindado, comigo não acontece nada, tal. E as atitudes que eles têm, muitas vezes, no ambiente escolar, para nós que somos professores e temos mais experiência, e um dia já fomos alunos, por que a gente consegue enxergar o que eles estão fazendo de errado? Porque nós já estivemos ali naquele lugar. Agora, se todo mundo esteve ali e um dia fez a mesma coisa, por que nós vamos julgar, gente? Nós não aprendemos com os nossos erros? É óbvio. Quem aqui que algum dia estava colando, foi pego colando e esqueceu desse dia? Ninguém. Não é? Ou mesmo que fez esse tipo de atitude, colou, tá? Aprendeu aquilo que caiu na prova? Não, nunca mais lembrou. Então, essas experiências servem para engrandecer aquilo que nós temos, sabe? Fazer com que a gente seja pessoas melhores, com que nós possamos exemplificar e dar, assim, um certo respaldo para as pessoas, porque todo mundo aprende através do exemplo. Então, se você ficar castigando, ficar criticando, aquele jovem não vai aprender, ele não vai assimilar aquilo. Ele vai continuar insistindo no mesmo erro. Agora, se você exemplificar, olha, meu filho, se você continuar colando ou fazendo isso, ou tendo tal atitude, na tua vida vai acontecer isso, como aconteceu na vida de fulano. Então, eu exemplifiquei, é diferente. Porque aí ele tem noção do que realmente vai acontecer com ele. Porque como o jovem não tem esse medo das coisas, eles são imediatistas. Eles vivem o hoje, o agora. Para eles, tanto faz o que vai acontecer amanhã à tarde. Eles precisam saber o que está acontecendo agora. Então, se nós exemplificarmos, aí sim eu consigo. É como se fosse com a criança, né? Fazer uma coisa lúdica. Então, tem que ser o concreto, todas as fases do desenvolvimento. Então, se nós fizermos isso, é muito melhor para todo mundo. São esses dias em que as palavras, né, esses dias que não são tão bons assim, são difíceis, em que as palavras que você diz recebem a interpretação negativa. O carinho que você oferece é mal visto. As pessoas acham, tá querendo o quê, hein? Tá me agradando muito. A sua simpatia parece que é mero interesse. As suas reservas são vistas como soberba ou se não com má vontade. Então, assim, o ser humano, ele tem que aprender a se impor. E ele tem que aprender a fazer valer as suas vontades. Só que essa imposição e essa vontade que ele tem das coisas não pode ser imposta de maneira agressiva. Agressividade não tem nada a ver com autoridade. Autoritarismo não tem nada a ver com autoridade. Então, eu tenho que mostrar para as pessoas o que eu quero que elas façam, ou o que eu devo fazer, que é minha obrigação, mas sem ficar impondo nada, colocando goela abaixo, a pessoa tem que engolir aquilo. Como assim? É horrível, né, gente? Trabalhar com pessoas que não nos entendem, que estão sempre dando aborrecimento pra gente. Você faz o teu trabalho, faz tudo certinho, bonitinho, nunca é reconhecido pelo chefe, né? O outro que nunca faz nada direito, quando faz uma vez, acerta uma, o chefe vai lá e elogia. A gente fica por conta, né? Mas isso acontece por quê? O outro nunca fez nada de bom. Então, para aquele que faz sempre tudo de bom, é normal, é rotineiro. Agora, o outro que nunca conseguiu acertar nada, quando acerta, nossa, ganhou na loteria, né? Então, precisa ser, assim, enaltecido, porque senão ele nunca... E quem garante que depois ele vai repetir, né? O bem feito, vai continuar fazendo só o mal feito, aí é ruim. Nesses dias, se nós falamos, nós desagradamos. Se nós calamos, desagradamos também, então fica difícil, né? Em dias assim,
nós precisamos evitar que dentro de nós se desenvolva um sentimento que chama autopiedade. Nós não temos que ter autopiedade de nós. O que é autopiedade? Eu tenho pena de mim. Ou como eu sou um coitado, como eu sofro, como a minha vida é difícil. É difícil, sim. Nós passamos por dissabores, sim, mas precisamos disso. É esse estágio, é esse momento que vai fazer com que cada um de nós tenha a oportunidade de uma evolução maior. Então, que bom que a nossa vida tenha percalços para a gente conseguir superar. Que bom. Aqueles que não têm, aí nós ficamos, né, com o olho lá na janela do vizinho, né? Aqueles que têm uma vida mais tranquila, que não tem tantos dissabores a passar, em outra existência já passaram por isso. É que eles estão num estágio um pouco mais evoluídos do que o nosso. Então é simples assim, gente. Porque se não fosse dessa maneira, nós não estaríamos falando de um Deus justo, estaríamos? Não. Porque se cada um tem uma vida diferente, se cada um tem coisas ruins e difíceis a passar, existem pessoas que são filhos do mesmo pai, né, que é Deus, e que não têm essas dificuldades tamanhas quanto as nossas, então onde que estaria a justiça dele? Por isso que nós sabemos que cada um aqui está num patamar de evolução diferenciado. Nós temos os nossos degraus para subir e temos que fazer isso da melhor maneira possível. Não dá para a gente deixar para lá. Falar assim, não, eu reencarnei, eu pedi, eu sabia. Tudo bem, vocês já explicaram, nós pedimos a oportunidade, tá bom. Mas agora eu já arrependi, não quero mais. Não pode fazer isso. Ou senão, onde que eu estava com a cabeça quando eu pedi uma prova dessa? Gente, não dá para pensar assim. Às vezes falar da boca para fora é uma coisa, mas sentir aquilo de verdade é bem complicado, né? Esses dias infelizes, eles pedem para todos nós prece fervorosa, gente. Então, tudo na vida, eu costumo dizer o seguinte, que para tudo na nossa vida, o remédio é a prece. Se nós pararmos para pensar, não sei, aconteceu um acidente ali na esquina. Se nós fizermos uma prece, mas aquela prece bem do fundo do coração, com amor, com vontade, o socorro vai chegar rápido, né? As pessoas que estavam envolvidas naquele acidente vão ficar bem, vai dar tudo certo. Agora, se a maioria começa assim, coitado, meu Deus, que isso, aquela agonia, aquele desespero, aquela coisa, parece que as coisas vão enrolando cada vez mais. Então, nós não podemos agir dessa maneira. Nos momentos de desespero, de aflição, nós temos que começar assim, dar uma banana para as coisas, sabe? Aconteceu isso. Tá bom, depois eu resolvo. Não deu para fazer isso? Tá bom, depois tudo com calma, com paciência. Porque senão nós vamos atropelando tudo e não dá. Uma encarnação nós precisamos de 3, 4 para poder viver uma, né? Porque se nós não temos paciência para esperar as coisas entrarem no lugar, fica difícil. Então a prece é o remédio para tudo. Esses dias difíceis são dias de avaliação para que a gente verifique as nossas ações e as reações em frente, né, dessas mais diversas situações da existência. Então, cabe a nós, muitas vezes um dia difícil serve para avaliar como foi a nossa atitude perante aquilo que aconteceu. Será que eu consegui evoluir? Eu já mudei? Ou meu temperamento ainda continua o mesmo? Eu ainda estou impaciente? Eu ainda estou julgando meu companheiro, minha companheira. Eu ainda estou achando que eu sou o centro das atenções e tudo tem que girar ao meu redor. Então, esse tipo de avaliação precisa ser feito por nós todos os dias, não só nos dias difíceis, mas nos dias difíceis mais ainda, porque as situações, às vezes, elas se repetem, né? Elas vão se repetindo. Então, assim, não tratar ninguém com desdém. Aquele parente difícil lá, ou aquele amigo que só reclama, veio de novo te falar de todas as doenças. Então, não fica com aquela coisa, sabe o telefone, né? Que a gente fica assim, e vai fazer outra coisa, né? Sei. Aí a pessoa do outro lado fala, poxa, você não está escutando o que eu estou te falando? Né? Porque você responde uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Então, isso é complicado, nós não podemos fazer isso. Se nós temos 2 ouvidos e uma boca, é para a gente ouvir mais e falar menos. Então, se alguém nos procura para desabafar, para servir, né, só assim de receptor para aqueles problemas dela, vamos ouvir, né, com paciência, com resignação e sem fazer julgamento prévio.
Quando perceber que muita coisa à sua volta passa a emitir um som desarmônico, né? Quer dizer, os nossos ouvidos estão cansados de ouvir tanta desarmonia, tanta coisa ruim, é nosso dever, né, ajustar e ter bom senso. Então, o som não está bom para os meus ouvidos, não. Estou escutando muita coisa ruim, né? Então, vamos ajustar o volume, vamos mudar o dial, né? Vamos trocar aquele canal para não ficar naquele padrão, oscilando, vibrando coisas ruins. Vamos absorver o que tem de bom naquilo e agir com bom senso. Porque quando a gente age com bom senso, fica bom para as duas partes, né? Para quem está ouvindo, para quem está falando. Então, o bom senso ele também é um santo remédio. Instrua-se com as situações e acumule o aprendizado para que evolua. Então, sempre que nós passarmos por situações difíceis, nós precisamos acumular o aprendizado que todas essas horas ruins serviram para a gente. Então, tudo na vida é aprendizado. Não se esqueça de que ouvimos a voz do Mestre Nazareno, quer dizer, Jesus, né, há mais de 2 milênios, dizendo para nós, no mundo só tereis aflições. Então, será que ele estava mentindo, nos enganando quando ele disse isso? Claro que não. Mas nós temos somente aflições? Não. Graças a Deus que nós estamos ainda num momento em que nós temos boas coisas. Que nem hoje, não é verdade? Olha que maravilha, todo mundo aqui sentadinho, ninguém respirando com a ajuda de aparelho, todo mundo chegou bem aqui, não é verdade? Isso não é uma dádiva, não é uma bênção? Claro que é. Quando nós vamos dormir nesses dias, né, noites frias, em que nós deitamos a nossa cabeça no nosso travesseiro, aquela cama arrumadinha, aquele lençol cheirosinho, um quarto coberto, né, fechado. E quantos irmãos nossos que nessa presente encarnação estão estagiando e morando lá debaixo da marquise do metrô? Né? Então, lotado, não é verdade? Então, e são pessoas que se nós formos conversar com elas, um dia tiveram casa, tiveram emprego, né? Eram pessoas comuns, estudaram e por algum motivo, algum percalço aí da vida, se desviaram do caminho e estão passando por essa prova tão difícil. Que eu, particularmente, eu acho que é uma das piores, gente. Porque, olha, quem está doente, quem enfrenta uma doença, né, muito grave, muito séria ou crônica, sempre tem alguém para cuidar. Né? A nossa saúde não é lá essas coisas, né, a nossa saúde pública, mas de um jeito ou de outro o brasileiro vai lá dando um jeitinho e vai, demora um pouco, tal, mas consegue, pega um remédio. Tem alguém para cuidar de você, né, em algum momento. Agora, essas pessoas não, elas estão à mercê. Hoje, a hora que eu vinha vindo para cá, aí perto do metrô Santana, tem bastante gente alojada ali. E eu estava vendo a organização deles. Ali é um grupo só de homens, não tem mulheres. Eles conseguiram uma caixa de isopor bem grande, que está toda quebrada, tal, mas ali é a cozinha deles. Então, as panelas todas arrumadas, nada fora do lugar, as roupas estão todas dobradas, guardadas num carrinho e em malas, então não tem nada jogado, eles têm vassoura para poder varrer o lugar ali onde eles ficam. Então, quer dizer, são moradores de rua e têm organização e têm gosto por aquele espaço que eles estão ocupando, não é? Fé em Deus. Tudo vai passar. E uma hora vai passar, não é verdade? Agora, existem pessoas que têm um lar, têm uma casa, moram às vezes até em lugares nobres e que não valorizam nada. Então, quer dizer, mas não vai acontecer nada com essas pessoas? Nesse momento, às vezes não. E depois, nós sabemos? Não dá. Nós não podemos desperdiçar o banquete que nós temos, né? Se nós fizermos isso, é bem ruim para nós depois. Depois aqui, continuando, né? Tem aquela passagem que diz o seguinte, que a cada dia basta o seu mal. Pronto. Não é para a gente ficar remoendo aquilo tudo. Águas passadas, né, não movem moinho. Então, aconteceu uma coisa hoje. Amanhã chega, a gente esquece. Vamos tentar mudar o curso do caminho. Vamos tentar ter um dia melhor, porque senão nós vamos só somando coisas ruins. Há, de fato, dias difíceis, duros, caracterizando o seu estádio de provações, indispensáveis ao seu processo de evolução. Então, mais uma vez dizendo, quem passa por dias difíceis tem nas mãos a oportunidade de evoluir.
Ou não, né? Porque se nós não aceitarmos aquilo com resignação e não mudarmos o curso das coisas, nós não vamos conseguir fazer nada com aquilo. Nos dias difíceis, procure não se entregar ao pessimismo, nem ao derrotismo, evitando alimentar todo e qualquer sentimento de culpa. Não é culpa nossa aquele dissabor, não é culpa nossa aquilo tudo. Às vezes é oportunidade, é diferente. Nós encaramos como culpa. Eu devo merecer mesmo. Gente, muitas vezes eu já ouvi um ditado que acho que é assim. Como você está? Estou melhor do que eu quero, pior do que eu quero, mas melhor do que mereço. Muitas vezes as pessoas querem sempre mais. E não dá para ter mais nesse presente momento. Não pode, não tem como. São iguais as coisas financeiras, né? Quem aqui não gostaria de morar num palácio, ter um monte de pessoas a seu dispor, fazendo tudo, não é verdade? Regado a boas coisas, tal. Não tem preocupação para trabalhar. Hoje eu quero trabalhar, amanhã eu não vou. Não, eu gosto de trabalhar só por hobby, né? Não, vou só me dedicar para fazer caridade, eu não preciso ganhar dinheiro com nada, porque o meu dinheiro está aqui. Quem não gostaria disso? Todos, né? Ou a maioria. Mas nós não estamos nesse estágio ainda. Nós precisamos ganhar o nosso pão do dia a dia. E com muita luta, né, gente? Porque o país que nós estamos vivendo é um país beneficiado com muitas coisas, isso é. Nós não temos problemas com essas intempéries da natureza, né? Não temos terremoto, maremoto, avalanche, nada disso. Mas nós temos uma dificuldade tremenda de conseguir aceitar determinadas coisas. Então, por exemplo, nunca as pessoas estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Elas precisam querer sempre mais, mais, mais. Então, por que existe tanta criminalidade? Tanta gente matando, roubando? Quer dizer, por conta, às vezes, do material, né, a parte que não é material escapa das mãos. Porque você não teve oportunidades. E é uma bola de neve de novo, né? O menino lá de uma comunidade de periferia, que não teve amor dos pais, não teve escola, não teve estudo. Quando vem para o asfalto, como eles dizem na linguagem deles, eles vêm para querer ganhar o mundo. E não é o que acontece? Claro que é. É óbvio. É o jeito de conseguir ter aquele tipo de vida. Mas algum dia alguém orientou esse menino? Que ele precisaria trabalhar, que ele precisaria ser honesto. Quer dizer, gente, de novo o exemplo. Nós só aprendemos através de exemplo. Então não adianta nada, por exemplo, na nossa casa. Tem os elementos da família. Cada um tem a sua função. Então a mãe, ela precisa cuidar dos filhos, ela gerencia a casa. Se ela cruzar os braços e falar assim, não, hoje eu já trabalhei muito na rua. Eu não faço comida, não vou lavar nada, cada um que se quiser se vire. Lave a sua roupa, passe a sua roupa, faça a sua comida. Então não precisa ter essa figura na casa, não é verdade? Então, esse tipo de coisa é que precisa ser mudado e com urgência. Porque senão a instituição família nunca mais ela vai conseguir ter a base que ela tinha antes. É muito complicado. E para encerrar, gente, o texto diz o seguinte, olha, confia na ação e no poder da luz que o Cristo representa e siga com entusiasmo para a conquista de si mesmo, guardando-se em equilíbrio, seja qual for ou como for cada um de seus dias. Então, nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos estar sempre alertas a tudo aquilo que nós pensamos, a tudo aquilo que nós deixamos com que as pessoas façam com que a gente pense, porque às vezes nós somos induzidos a entrar naquele padrão ruim por conta de terceiros. Nós estávamos bem, né? Quem aqui nunca passou por isso? Estava bem até encontrar determinada pessoa, está dentro de casa, até um parente ou um ente querido chegar ali na casa. Pronto, a desarmonia chegou junto, né? Então, nós precisamos orar e vigiar sempre. Porque se nós ficamos em vigília constante, nós não damos abertura para esse tipo de influenciação. Nós precisamos, assim, ter aquele... É o poder nas mãos mesmo. De falar assim, não, gente, eu respondo pelos meus atos, pelas minhas ações. Então, por que eu vou entrar no jogo da pessoa que está querendo me perturbar, que está querendo me desafiar, que está querendo me desestabilizar? Então, o equilíbrio é a base de tudo, a prece é o remédio para tudo, tá? Então, muita paz a todos. Agora vocês podem participar.
Obrigada, eu já tenho. Vou beber água enquanto isso. Bebe a minha, obrigada. Nada. Agora, né, é o momento de vocês participarem. Quem tiver. A Dona Rosa já tá. Oba! Aí sim. Quando a gente vence uma desavença, a gente sobe um degrau. Aí, como a gente está mais alta, tem que agradecer a Deus. É isso mesmo. É isso mesmo, Emocionante. Dona Rosa. Porque, por exemplo, a desavença é ruim para todo mundo, né? Para as duas partes é ruim. Então, quando nós não estamos bem com alguém, parece que tudo à nossa volta está desestabilizado, né? Então, essa harmonia, esse equilíbrio que a gente tanto fala, precisa acontecer para que as duas partes fiquem bem. Porque não é possível que tenha alguém, né, na vida que sempre queira só brigar, só querer o mal das outras pessoas. Não existe, né? Nós precisamos sempre buscar esse equilíbrio. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Não? Não? Só que eu acho assim, pensei em duas coisas, né? Quando você estava fazendo a palestra. Primeiro que tudo passa, né? Tudo passa. Tudo. Inclusive os dias difíceis. Então, não é verdade? Até a uva Tudo. passa. Então, até a uva passa. E que tudo também é a forma como a gente se coloca, né? Então, por exemplo, assim, o dia pode ser difícil, mas se você não permitir que isso te afete, ele não vai te afetar. Ele não vai ser tão difícil Ele não vai assim. ser tão difícil assim. É difícil? Tá bom. Então tá. Então isso tá assim complicado hoje. Respira. E muito assim, da fé, da oração que a Rê falou, é para esse momento, né? É para toda hora, mas nesse momento é uma força maior, né? Que ajuda a gente a passar. Né? Porque, na verdade, né, a Cris falou uma coisa que me lembrou outra frase, a fé, ela não move montanhas. Então, quer dizer, se eu acredito que as coisas Isso vão aí. melhorar, elas vão melhorar. Agora, se eu não acreditar naquilo, não adianta. Então, eu posso, sei lá, fazer 1001 vezes o Pai Nosso, ficar, né, repetindo Sem em voz intenção, alta, né? Sem a intenção, né? A prece de Cáritas, qualquer outra prece que seja, mas se não sair do meu coração e realmente eu não tiver aquela fé enraizada em mim, não adianta nada. Porque eu preciso acreditar que dias melhores virão. E virão com certeza. Pois não. Tem umas palavras que eu faço uso dela todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. É isso aí. Olha que legal. Belas palavras. Belas palavras. É uma forma, assim, né? É uma autoafirmação, porque tudo pode acontecer, mas as coisas melhores virão. Então, sempre, depois da tempestade não vem a bonança, né? Então, a gente precisa acreditar nisso e se agarrar a isso, porque senão não tem propósito a nossa estada aqui, né? Então, se nós não estivermos aqui com esse propósito, não vai resolver muita coisa. Obrigada. Mais alguém? Nada. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Vamos todos agora serenar novamente, né? Fechar os nossos olhos, nos conectarmos a Deus, envolvidos por essa energia maravilhosa que a casa nos proporciona, né? De todos aqui que vêm para trabalhar, encarnados e desencarnados. E que possamos imaginar o nosso coração se abrindo num facho de luz muito bonito. E esse facho de luz vai envolvendo todos aqueles que se encontram num leito, seja de um hospital ou de suas próprias casas, que estão necessitados de melhora, que estão passando por dias difíceis, por provas difíceis. E esse raio de luz também envolve aos irmãos que passam pelas provas difíceis do aprendizado, seja nas penitenciárias, ou seja atuando nas ruas, que eles sejam envolvidos com muito amor e muita paz. Que esse raio possa envolver a todos os lares
estruturando as famílias, harmonizando as famílias, que todos possam se compreender. E que esse raio se expanda e envolva todo o nosso querido planeta Terra. Que ele percorra a todo o nosso ecossistema, equilibrando, e que nós que somos partes desse ecossistema possamos também viver em paz, em harmonia com todo o restante do planeta. Devemos lembrar sempre de todas as nações como nações irmãs, mas também devemos lembrar que também somos parte de um sistema de natureza que precisa da nossa paz e da nossa harmonia para também viver. Que Deus possa sempre conduzir o nosso caminho, iluminando, pacificando, e que possamos sair nesta tarde melhor ainda do que aqui quando chegamos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade sempre, de todo dia, de todo instante, de todo aprendizado. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. E agora todos... E agora, por favor, todos, né? Aguardem um minutinho que a gente vai se preparar para o passe.